Pedro Raul fala sobre gols perdidos e cobranças no Vasco. Vamos trazer isso, vamos trazer também o Jorginho, que não gostou muito de ter sido demitido, vamos dizer assim, do Vasco, não ter continuado no Vasco após o acesso. Vamos falar sobre GB, que passou por cirurgia, e também sobre o elenco do Vasco, que fez uma entrega de chocolates na Cidade de Deus. Também, óbvio, sobre os 99 anos da resposta histórica, marco histórico do Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que é membro do canal, que nos ajuda a manter o Comenta Léo no ar. Muito obrigado! A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, nessa sexta-feira santa, dia de muitas informações do Vasco, hoje 7 de abril, hoje que marca um dia histórico para o Gigante da Colina, né? 99 anos, quando o Vasco, em 7 de abril de 1924, recusou-se a excluir negros e operários do seu time. E colocou isso, né, porque era uma condição para que o clube se inscrevesse na Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Esse foi um dos maiores marcos da história do futebol, de inclusão no futebol, e o Vasco foi um dos pioneiros nessa luta por classes, por questão racial, por tudo. O Vasco é o clube da igualdade. Às vezes muita gente fala, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. Não vem de agora. A história do Vasco, com a inclusão, vem desde 7 de abril de 1924, quando lutou por negros e operários. E hoje se completa 99 anos de uma das maiores ações de inclusão do futebol mundial. Parabéns ao Vasco. Olha, trazendo informações do Gigante da Colina, vamos falar de GB. Daqui a pouco eu vou trazer o Pedro Raul falando, o Jorginho falando também, uma ação que o Vasco fez hoje na Cidade de Deus. Mas o GB postou nas suas redes sociais hoje pela manhã que já está já saindo do hospital. O atacante do Vasco sofreu uma torção no joelho, até então parecia que não seria nada grave, mas quando foi fazer os exames apontou aí o rompimento, né, dos ligamentos. Com isso, o jogador passou por cirurgia e agora vai passar pelo tratamento, né? Vai voltar daqui a pouco, daqui a uns dias já vai estar começando a fazer fisioterapia e muito mais, para daqui a 6, 8 meses estar de volta aos campos com o Vasco. O GB, que é uma das maiores revelações do futebol vascaíno, faz uma dupla muito boa com o Ryan, mas infelizmente teve essa lesão e agora vai para a sua recuperação. O Comenta Léo e todos os torcedores vascaínos aqui representados pela gente desejam aí todo sucesso nessa recuperação e que GB volte mais forte do que nunca, porque é um baita jogador e um menino muito bom, e eu acredito que dará muitos frutos ao Vasco da Gama. Olha, hoje tivemos a revelação de duas entrevistas muito boas, né? Pedro Raul falando sobre perder gols, cara. O Pedro Raul foi bem claro hoje, né? Recebeu a galera do GE, inclusive eu vou trazer uma partinha aqui, um trechinho para vocês. Entre outros assuntos, falou sobre se cobrar muito. Pedro Raul disse que é muito perfeccionista, que se cobra muito, que vai buscar fazer e que entende a torcida do Vasco nas cobranças. Eu vou trazer aqui um pequeno trecho do que o GE buscou lá juntamente na casa do Pedro Raul nessa entrevista exclusiva, e o resto do texto você pode acompanhar no GE. Veja aí o que é que falou o Pedro Raul sobre a cobrança da torcida e o que é que ele pensa sobre isso. Eu sempre fui um cara pé no chão. Eu sei que tanto a pressão aqui ela é muito forte, é muito digna do tamanho que é o clube. Então eu vejo isso com uma naturalidade, até pode parecer estranho, mas eu vejo com naturalidade, porque ao mesmo tempo que eles vão te apoiar ao máximo, eles vão te cobrar ao máximo. Então para um atleta isso é muito bom. Tu tem que achar, é uma linha muito tênue, então tu tem que achar um equilíbrio. Tu não é o melhor no acerto e nem o pior no erro, sabe? Enfim, Pedro Raul é um cara que se cobra bastante. Isso não estou falando aqui porque eu quero defender o Pedro Raul, não. Pessoas próximas ao Pedro Raul sempre falam isso. Desde quando o Pedro Raul estava vindo ao Vasco, já era dito, né? Pedro Raul se cobra bastante, é um cara que busca o tempo todo estar fazendo o seu melhor. E, obviamente,
acredito que isso é importante para ele buscar a sua melhoria dentro de campo. Eu acho que ele vai ser um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. Isso eu não tenho certeza e espero muito nessa recuperação do Pedro Raul. Falando sobre ex-técnico do Vasco, Jorginho. Jorginho conversou com a galera do Charla Podcast e, entre outros assuntos, ele falou sobre o time do Vasco, uma mágoa que ele ficou após deixar o Gigante da Colina, após o acesso. Veja aí o que o Jorginho falou e depois eu vou dar minha opinião sobre essa fala. Fala aí, Jorginho, como era o clima do vestiário do Vasco e como você ficou após ter sido demitido. O próprio elenco sabia. A gente, claro, eu conversava sempre com os mais velhos ali, com o Anderson, com o Nenê, com o Alex, a gente batia um papo com o Edmar. Eles sabiam das nossas dificuldades dentro do grupo. Mas a gente, é um compromisso, nós vamos subir. Eu falei isso pro Vasco. Foi uma das coisas que me machucou muito de eu ter saído, porque eu falei, cara, vocês sabiam que a gente tinha as limitações. Agora que a gente pode montar o elenco e tal, assim, eu sei que vocês não fizeram contrato comigo pro ano seguinte, mas dói. Mesmo porque eu tenho uma história com o Vasco como jogador, tenho uma história do Vasco. O último título do Vasco é comigo, Carioca, entendeu? Então, assim, o grupo, o elenco sabia das dificuldades que tinha, né? Os próprios jogadores sabiam, mas a gente tinha esse compromisso, cara. A gente vai subir, a gente não tinha dúvida disso, né? De que a gente ia alcançar. Foi muito, assim, triste a gente ter perdido aquele jogo em casa, né? O penúltimo jogo. Caraca. Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Eu acho que o Jorginho foi muito importante em entender as limitações. Ele, inclusive, falou sobre o jogo do Sampaio Corrêa, que mexeu bastante com os bastidores. Falou sobre conversar muito com o Anderson Conceição, Edmar, Nenê, entre outros. E eu acho o seguinte, foi muito importante, para o acesso. Mas até hoje eu não vejo a justificativa para que o Jorginho permanecesse no Vasco. O Jorginho, que faz aquele trabalho em 2015, era promissor. A gente olhava para o Jorginho e falava, não, o Jorginho pode dar muito mais. Mas após anos, a gente vê os trabalhos que o Jorginho vem sendo feitos, principalmente na Série A, não justificaria você manter o Jorginho como treinador. Acho que a decisão do Vasco foi correta. Ele, como ele mesmo diz, né, ele sabia que o contrato dele seria até o final da Série B. E é isso, cara, vida que segue. Agradecer os trabalhos, a gente sabe que foi muito importante, deu dois acessos ao Vasco, mas não tem como, a gente tinha que buscar algo mais. Ah, Léo, mas eu acho ele do mesmo nível do Barbieri. Me perdoe, mas eu não acho. Acredito que o Barbieri está numa escada acima do que o Jorginho. E olha, Vasco treinou hoje, de olho no jogo contra a equipe do Resende amanhã, às 10 da manhã, neste sábado. O jogo não terá transmissão, mas a gente vai fazer toda a cobertura. Estaremos ao vivo aqui logo após o finalzinho do jogo treino. A gente vai bater um papo com vocês, inclusive. Mas após o treinamento, você viu algumas imagens aí passando na sua tela, os jogadores do Vasco fizeram uma ação muito importante. Eles foram até aí as comunidades próximas ao CT, lá na Cidade de Deus, onde o Vasco entregou alguns chocolates, umas caixas de chocolates às crianças daquela comunidade. É uma ação do Vasco, uma ação solidária dos jogadores do Vasco, juntamente com o Vasco da Gama, e fizeram a alegria desses garotos, né, garotos e garotas lá da Cidade de Deus. Galera do News Colina também, uma página muito importante, também está fazendo a mesma ação, arrecadou alguns valores por meio de Pixes, para fazer aí uma ação na barreira do Vasco, onde será feita também neste domingo. É isso, cara. Vasco é isso, Vasco é inclusão, Vasco é solidariedade, o Vasco é isso. Só quem é vascaíno vai entender o poder do Gigante da Colina. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, aquele abraço. Qualquer nova informação a gente volta aqui, tamo junto e valeu!